Olá, a paz do Senhor. Eu quero dar uma palavra para você da parte do Senhor neste dia de hoje. Eu quero falar sobre fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então a fé é isso. E a Bíblia também diz lá em Hebreus 11, versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é isso. Para você ver o sobrenatural de Deus, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E a fé, ela tem que ser posta em prática, porque senão é muito fácil falar, eu tenho fé. É muito fácil dizer, eu acredito em Deus. E no momento da tribulação, da luta, da adversidade, você não acredita, você não tem fé suficiente. É muito fácil você dizer que tem fé e quando chega diante de um médico, ele diz para você, olha, você não tem muito tempo de vida. Olha, você está com um tumor. Olha, você está doente. Você precisa disso. E aí você não tem fé para acreditar e tomar posse da tua cura. Então fé é algo fundamental na vida de um ser humano. Se você não tem fé, você não tem esperança. Se você não tem esperança, você não tem uma perspectiva de uma vida nova, você não tem uma perspectiva de algo bom na sua vida. E isso é muito triste, isso é muito doloroso. A Bíblia diz que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Então, se a gente tem fé, a gente consegue contemplar o agir de Deus e o sobrenatural de Deus. A Bíblia também diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você contempla o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a fé, ela é algo fundamental na nossa vida. Eu quero te deixar uma experiência para edificação da tua vida com relação à fé. Muitas pessoas falam, eu tenho fé, mas na hora mesmo da luta, da adversidade, a pessoa não consegue acreditar, ela vê aquilo que os olhos naturais estão olhando e ela se permite absorver tudo e acreditar que aquilo não tem jeito. A fé, para você ter uma ideia, é o contrário. É você diante de uma situação, você acreditar que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não vai acontecer e que aquilo vai mudar porque você crê. Um exemplo disso. O meu esposo está há 2 meses e 21 dias internado. Quando ele foi internado com o acidente de trabalho que ele sofreu, o médico chegou para minha filha e para o meu enteado e falou, é muito mais fácil acertar na Mega Sena do que seu pai sair vivo. O seu pai, se ele sair vivo dessa, ele vai estar em estado vegetativo. Aí eu te digo, ela chegou aqui arrasada, chorando. E eu falei para ela, Tamires, eu não acredito nisso. Eu não aceito. E Deus está honrando a minha fé, por quê? Porque há 2 meses e 21 dias, meu marido está internado, sim, mas ele já venceu uma pneumonia. Meu marido já venceu, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma parada cardíaca que ficou 3 minutos morto. O meu esposo venceu, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma infecção urinária fortíssima. E agora ele está vencendo, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma infecção no sangue. Outra, meu esposo, ele não está vegetativo, não. Meu esposo está vivo, respirando sozinho, só está com a ajuda do aparelho, do respirador, na ventilação e no oxigênio às vezes, mas ele respira sozinho. Então isso é fé. A primeira vez que meu esposo foi transferido para um hospital que não tinha nada a ver, né, um hospital direcionado à mulher, e o hospital mandou ele para lá, e graças a Deus ele só ficou 2 ou 3 dias lá. O médico olhou para mim e falou, olha, seu esposo não vai voltar a falar direito, seu esposo não vai andar direito, os rins do seu esposo não vão funcionar mais. E eu, pela fé, por tudo que eu já vivi com o Senhor, eu cheguei para o médico e falei assim, doutor,
Eu respeito o seu diagnóstico. Eu sei que o senhor estudou muito e entendo a sua situação, mas eu não recebo nenhuma palavra que o senhor está me dizendo. Porque quem colocou meu esposo nesse leito foi o Senhor. Quem permitiu foi o Senhor. E o Senhor que dá a última palavra na minha vida e na vida dele. O médico falou assim, realmente, Deus, ele pode fazer. Ele pode não, ele vai fazer. E no dia seguinte, meu esposo fez 450 ml de xixi. E o médico havia dito que os rins dele não iam voltar a funcionar. Então a fé é isso, queridos. A fé é você acreditar naquilo que Deus está colocando no seu coração, naquilo que você quer, naquilo que você espera. E ainda que tudo mostre que não vai acontecer, a fé faz você ver acontecer e o milagre acontece. Amém? Então eu quero dizer para você hoje, não desista. Não absorva aquilo que a situação quer que você acredite. Creia que Deus, Ele é Deus para mudar a situação. Ele é Deus para reverter o quadro. Ele é Deus para te dar uma cura. Ele é Deus para restaurar o teu casamento. Ele é Deus para restaurar a tua vida, escrever a tua história novamente. Ele é Deus. E eu digo para você, Ele está sendo Deus na minha vida e na vida do meu esposo. Meu esposo está lá, reagindo aos poucos, apenas com os olhos, mas está vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Passou por muitas, mas o Senhor tem se mostrado Deus na minha vida e na vida dele. Então eu digo para você, a fé é algo fundamental na nossa vida, porque se nós cremos, nós temos que crer que Jesus, que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É um Deus do impossível, é um Deus de milagre. Se você crê nisso, você tem fé. Se você tem fé, coloque sua fé em prática. Coloque sua fé em prática. Porque quanto mais você pratica a sua fé, mais a sua fé vai se tornar forte e inabalável. Eu digo para você, tudo pode acontecer. Eu posso ficar abatida sim, destruída jamais. Mas nada, absolutamente nada abala a minha fé. Porque eu sei o Deus que eu tenho crido e eu sei do que eu já vivi, das experiências que eu já tive com o Senhor. Então eu digo para você hoje, creia. Como eu tenho fé, Denise? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então busque a Deus. Comece a pedir ao Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, me fortaleça, que eu tenha fé, que eu possa crer, que eu possa olhar pelos olhos espirituais e não pelos naturais, e que eu possa contemplar o teu agir, o teu milagre. Amém? Eu quero pedir que vocês me ajudem em oração pela vida do meu esposo, Sami Cassani de Oliveira. Amém? Eu agradeço a todos. Tenha um dia abençoado e creia, creia. Amém? Creia. Deus é contigo. Fica na paz.